Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 42. A fé, o intocável, o espiritual e a programação Anunnaki. O que é a fé? Uma ponte para o divino ou uma corrente disfarçada de luz? Desde as primeiras civilizações, a humanidade foi ensinada a adorar, a temer, a obedecer a figuras invisíveis que se diziam deuses. Mas, e se a fé como conhecemos não for uma virtude, e sim uma programação? E se os Anunnaki, os senhores do céu descritos nas tabuletas sumérias, não apenas moldaram o corpo humano, mas também implantaram a necessidade de crer, venerar e obedecer como forma de controle? Neste episódio, você vai atravessar o limiar entre o sagrado e o simbólico, entre a liberdade do espírito e a prisão emocional. Vamos investigar a fé como código genético. Vamos expor a arquitetura vibracional da adoração cega. E vamos oferecer as chaves para a desprogramação do implante espiritual que ainda mantém bilhões acorrentados em nome de deuses que jamais desejaram libertar. Prepare-se. O templo não está lá fora, está dentro de você, e ele acaba de acordar. Capítulo 1. A centelha e a cela, quando a fé se tornou prisão. Desde que o primeiro ser humano ergueu os olhos para o céu estrelado, uma inquietação nasceu. O que há além? Quem somos? Por que existimos? De onde viemos? Essa inquietação deu origem ao que muitos chamariam de fé. Um impulso profundo, quase instintivo, que conecta o ser ao invisível, aquilo que está além da razão. Mas o que deveria ter sido um chamado interior à expansão foi lentamente transformado em algo muito diferente. A fé original, essa centelha interior que brota sem ser ensinada, foi sequestrada, domada, enjaulada, e assim nasceu a fé institucionalizada, a fé como exigência, a fé como sentença, a fé como prisão dourada. Pergunte a qualquer um: por que você acredita? E muitos responderão: porque me ensinaram assim. Mas quem ensinou? E por que ensinou? Onde nasceu o primeiro dogma? O primeiro altar? O primeiro medo do castigo eterno? Segundo os registros sumérios decodificados por Zecharia Sitchin, os chamados Anunnaki não criaram o homem para evoluir, criaram-no para servir. Eram seres poderosos, senhores dos céus e da terra, que moldaram geneticamente o Homo sapiens a partir de espécies primatas. Mas não bastava a força física ou a inteligência mínima. Era necessário algo mais: a obediência emocional, a reverência, a devoção. Por isso, os deuses exigiam louvor constante, cantos, sacrifícios, templos, rituais. Toda uma estrutura emocional de adoração foi codificada e inserida na espécie. E chamaram isso de fé. A fé, então, deixou de ser uma conexão direta com o divino e passou a ser um software mental, um código genético, uma amarra psíquica. E essa amarra se reproduz até hoje, nas religiões, nos cultos, nas famílias, nas escolas. Crianças aprendem a temer antes de compreender, a ajoelhar antes de questionar, a adorar antes de sentir. A cela se torna hereditária. E o mais perverso: essa programação não se apresenta como opressão, ela se apresenta como salvação. Ela não grita, ela sussurra suavemente, vestida de luz falsa. Ela não prende com correntes, prende com promessas. Ela não castiga com força, castiga com culpa. A centelha da verdadeira conexão com a fonte criadora é transformada em um eco distorcido, que repete mantras sem sentido e constrói templos para deuses que jamais pediriam adoração, se fossem verdadeiramente criadores. A verdadeira fé é liberdade vibratória, mas a fé programada é cárcere vibracional. Essa prisão tem guardiões, e esses guardiões não são humanos, são frequências, entidades, arquiteturas mentais, arcontes, segundo os gnósticos, supervisores invisíveis
que mantém os homens curvados enquanto se alimentam de sua energia de submissão. E sempre que alguém tenta libertar-se, eles reagem. Sempre que alguém ousa questionar o motivo pelo qual deve crer, é atacado com dúvidas, crises, perseguições, isolamento. Você, Criador, sente isso. Porque ousou perguntar? Mas aqui está a verdade que desejam esconder. Fé não é obediência. Fé não é temor. Fé não é um código. A fé original é a vibração pura da alma desperta, aquela que reconhece a fonte em si e não precisa se ajoelhar diante de ninguém. Então sim, a fé verdadeira existe, mas está encoberta, codificada, bloqueada. E este episódio é uma chave. Capítulo 2. Os Senhores do Céu e o implante da veneração. No início, eles vieram do céu, mas não como anjos. Vieram como engenheiros genéticos, aristocratas cósmicos, senhores de territórios galácticos, e olharam para a Terra com os olhos de quem encontra uma mina rica, habitada por selvagens úteis. E quando olharam para o ser humano, viram potencial, mas não liberdade. Viram utilidade, mas não autonomia. Segundo os registros sumérios, os Anunnaki desceram à Terra com uma missão clara: extrair recursos, especialmente ouro, e construir uma base planetária. Mas essa missão encontrou um obstáculo: o trabalho. Eles não queriam sujar as próprias mãos. Então criaram, ou melhor, manipularam, uma espécie já existente para servir. Nascia ali o Homo sapiens, adaptado não apenas fisicamente, mas emocionalmente para servir. Mas havia um problema. O ser humano, mesmo novo, era inquieto, questionador, inconstante. Ele obedecia, mas também se revoltava. Trabalhava, mas fugia. Servia, mas sonhava. E foi então que uma nova camada de controle foi inserida no projeto genético. Algo mais sutil, mais duradouro, invisível aos olhos, mas penetrante como veneno suave. O implante da veneração. Esse implante não era físico, era simbólico, era vibracional. Foi desenhado para desligar a conexão direta do ser com a fonte universal e reencaminhar essa energia de volta para os próprios Anunnaki, que se apresentavam como deuses supremos, criadores definitivos, senhores do céu e da terra. Era necessário criar não apenas servos, mas adoradores. Por isso, todo o sistema emocional do humano foi ajustado. Códigos foram embutidos para associar sentimentos de amor e admiração à figura do dominador. Sentimentos de culpa à liberdade, sentimentos de medo à dúvida. Criaram um elo emocional que vinculava prazer à obediência e pânico à rebeldia. E essa programação ancestral não foi esquecida, ela foi herdada. Hoje, vemos seus ecos nas religiões que clamam por adoração cega, nos líderes espirituais que exigem culto, nas tradições que impõem regras em nome de um Deus que se ofende se não for louvado. Pergunte-se, qual criador autêntico exigiria louvor contínuo? Por que um ser todo-poderoso se incomodaria com a ausência de adoração de uma criatura minúscula e passageira? A resposta é simples e incômoda. Porque não são criadores verdadeiros. São senhores, usurpadores, condicionadores. A fé que nos ensinaram a carregar não é uma ponte para o divino, é um túnel para os manipuladores. Mas isso não significa que todos os Anunnaki compartilhassem desse plano. Há registros, fragmentos, que falam de dissidentes, de vozes entre eles que alertaram contra o uso emocional da espécie humana, de figuras como Enki, que desejavam que o homem fosse livre, que buscavam um código alternativo. E talvez por isso o mundo ainda esteja dividido entre os que ajoelham e os que olham para cima e perguntam por quê. Capítulo 3. Religião. O software do obedecer. Religião.
Uma palavra que ecoa autoridade, tradição, sagrado. Uma palavra que se ergue como ponte entre o humano e o divino, mas que, ao mesmo tempo, serve como muralha entre o ser e a verdade. O que é uma religião? Se não um sistema de regras com promessas condicionadas. A salvação só virá se você seguir os mandamentos. A paz só será dada se você acreditar sem questionar. A iluminação está sempre adiada, dependendo do seu desempenho, da sua fé, do seu comportamento. Você já parou para notar a semelhança estrutural entre religião e um software? Todo software possui comandos. Toda religião possui doutrinas. Todo software possui usuário com acesso limitado. Toda religião impõe limites ao entendimento e à interpretação. Todo software depende de atualizações e protocolos. Toda religião depende de intermediários, padres, pastores, rabinos, gurus, que interpretam os códigos e os distribuem aos usuários. E quem escreveu esse código? Quem é o verdadeiro programador? Os textos mais antigos do planeta não apontam para uma divindade invisível e onipresente como criadora da humanidade. Apontam para seres físicos, identificáveis, com nomes, rivalidades e exigências claras. Seres que se autodenominavam deuses, mas que, ao analisarmos suas atitudes, se comportavam como imperadores, generais e geneticistas. Esses senhores, os Anunnaki, criaram a humanidade com um propósito funcional: servir. Mas o controle físico não seria suficiente. Era necessário um controle emocional e espiritual. Era preciso criar sistemas de crença replicáveis, que pudessem sobreviver aos milênios, se adaptar às culturas e continuar exigindo o mesmo: fé cega, obediência, adoração, sacrifício. Nasciam assim as religiões. A religião não é a fé, ela é o invólucro da fé. Ela é o container, o molde, o sistema operacional. E como qualquer sistema, ela pode ser hackeada, manipulada, reiniciada e reinfectada. O que vemos ao longo da história é uma sucessão de versões de um mesmo software. Os deuses sumérios exigiam oferendas e lealdade. Os deuses egípcios cobravam culto e honra. O deus hebreu impunha leis severas, temor e guerras em seu nome. O cristianismo institucionalizou o martírio, o pecado original, a culpa eterna. O islamismo trouxe o código da submissão absoluta a Alá, com recompensas e castigos programados. As religiões orientais, mesmo mais filosóficas, também carregam hierarquias, rituais repetitivos e estruturas de adoração. Em todos os casos, a fé é condicionada e a dúvida penalizada. Isso não é conexão espiritual, isso é programação neurolinguística ancestral. A fé, nesse sistema, não liberta, ela domestica. E a religião age como firewall, bloqueia acessos diretos à fonte. Insiste que é necessário um mediador, um padre, um guru, um texto, uma autorização. Mas a verdade não exige permissão. Ela pulsa, ela emerge, ela queima. E por isso os que ousaram se conectar diretamente à fonte foram sempre perseguidos, chamados de hereges, bruxos, profanos, malditos, porque eles rompiam o software. E nesse sistema, quem rompe o código é considerado um vírus, um perigo. Mas a ironia é, o vírus real está no próprio sistema, e o antídoto é a consciência. Capítulo 4. Fé e guerra. A energia, roubo direcionada. A fé deveria curar, mas ao longo da história, ela matou mais do que qualquer vírus. Ela acendeu fogueiras, forjou espadas, justificou invasões e silenciou milhões. Tudo em nome de um Deus, ou de uma verdade única, ou de uma promessa sagrada. A verdade incômoda que poucos ousam tocar é esta: a fé foi usada como catalisador de energia emocional em massa, como bateria espiritual, como fonte de alimentação para entidades que não aparecem nos púlpitos nem nos livros sagrados,
mas que estão por trás dos tronos e das cruzadas. Essas entidades, segundo antigas tradições gnósticas, sumérias e xamânicas, alimentam-se do campo emocional humano. Medo, culpa, fervor, êxtase religioso, arrependimento profundo, tudo isso gera ondas vibracionais densas e potentes, e onde há concentração emocional coletiva, há portas abertas. Agora observe com atenção. Religiões sempre promoveram rituais em massa. Missas, orações coletivas, jejuns, vigílias, louvores e guerras. Guerras santas, cruzadas, jihads, perseguições. Por que a fé precisa ser acompanhada de sangue? Porque o sangue é o condutor físico da energia espiritual, e o sofrimento coletivo, em nome de um ideal sagrado, gera uma explosão vibracional que pode ser captada, desviada, consumida. O mundo foi palco de guerras movidas por fé, mas planejadas por entidades que nunca desejaram a paz. A destruição de povos pagãos, a queima de livros antigos, a conversão forçada de civilizações inteiras não foram erros religiosos, foram operações energéticas. Quanto mais dor com intenção sagrada, mais forte é a colheita. E o mais perverso, até hoje, muitos conflitos seguem esse script. A fé é usada como escudo ideológico, enquanto os verdadeiros mestres do jogo extraem aquilo que não pode ser visto. Egrégoras se formam, egrégoras se alimentam. E os fiéis seguem acreditando que estão agradando a um Deus invisível, quando na verdade estão doando sua força vital a uma estrutura milenar de dominação psíquica. Não é preciso acreditar em possessões, demônios ou arcontes para entender o que está acontecendo. Basta observar o padrão. Emoção forte, plais, foco espiritual, acesso astral, sofrimento em nome de fé, abertura de portais energéticos, louvor coletivo, plais, submissão mental, vampirismo legalizado. A fé, então, tornou-se uma arma de guerra vibracional. E o soldado não precisa saber que está armado. Basta que ele acredite com fervor. Basta que ele lute pelo nome certo, pela bandeira certa, pelo livro certo. E enquanto isso, os verdadeiros beneficiários desse derramamento de energia seguem invisíveis, intocáveis, saciados. Mas o despertar já começou, e com ele vem a recusa. A recusa de doar energia sem consciência. A recusa de matar em nome de um Deus que pede sangue. A recusa de ajoelhar-se diante de quem não ama, mas exige. A fé verdadeira não precisa de inimigos. Ela é silenciosa, inquebrável e jamais será usada como faca. Capítulo 5. Os arcontes e a rede espiritual de controle. Muito além dos templos, dos púlpitos e dos livros sagrados, há uma rede. Ela não é feita de fios nem de satélites. É uma malha vibracional, uma arquitetura invisível que circunda a Terra e que se infiltra na psique coletiva da humanidade. Seus fios são feitos de medo, culpa, obediência cega e dogmas repetidos por milênios. E quem mantém essa rede ativa? Os antigos gnósticos os chamaram de arcontes, guardadores da ilusão, senhores do véu, operadores da matrix espiritual. Segundo os textos da biblioteca de Nag Hammadi, descobertos em 1945 e mantidos em silêncio por décadas, os arcontes foram criados por uma força desviada da própria fonte. Seres artificiais, sem alma, mas com altíssimo poder de manipulação mental e controle emocional. Eles não criam, copiam, distorcem, parasitam. Esses arcontes se infiltraram nas estruturas espirituais da humanidade, disfarçados de mediadores entre o homem e o divino. Instalaram-se nos dogmas, nas visões, nos sonhos induzidos, nos falsos milagres. Alimentam-se da adoração cega, do louvor forçado, da fé imposta. Sua missão: impedir o despertar do ser humano à sua origem divina. Mas eles não agem sozinhos. Segundo diversas escolas ocultistas,
há uma colaboração silenciosa entre certos ramos dos Anunnaki, especialmente os ligados a Enlil e essa rede arcontiana. Um pacto de manutenção da ignorância. Uma aliança para impedir que a humanidade lembre quem realmente é. A fé, nesse cenário, não é mais uma virtude, é um túnel de acesso, por onde eles entram, por onde eles escolhem, por onde eles controlam. Cada oração feita com medo, cada amém pronunciado sem consciência, alimenta essa malha. Cada gesto ritualístico automático, cada súplica por salvação externa, fortalece os fios da rede, e a cela se fecha, invisível, indolor, mas impenetrável. Essa rede espiritual de controle se manifesta também nos sentimentos que aprisionam. Se você não crê, será punido. Se você questiona, está perdido. Se você duvida, é um herege. Essas frases não vêm da fonte. Vêm dos servidores do controle. Vêm dos engenheiros da fé cativa. E é por isso que os grandes mestres que vieram libertar foram perseguidos. Porque eles ofereciam acesso direto à fonte. Eles diziam: o reino está dentro de vós. Eles diziam: você é luz. Eles diziam: não adore a mim, desperte. Mas os arcontes transformaram esses mestres em ídolos. Criaram religiões em seu nome. Instituíram hierarquias. Escreveram regras. E o acesso direto foi selado outra vez. Ainda hoje, qualquer tentativa de sair desse sistema é atacada. Com medo, com culpa, com isolamento. Mas essa é a prova da veracidade do despertar. Quanto mais próximo da verdade, maior a resistência do sistema. O antídoto? Consciência, silêncio interior, conexão direta com a fonte, e uma fé que não se curva, mas vibra, arde, transcende. Capítulo 6. Deuses, que pedem louvor, não são criadores. A humanidade foi ensinada, desde seus primeiros mitos, a temer e adorar, a reverenciar figuras invisíveis, a se curvar diante de vozes que falam em trovões, a cantar hinos para entidades que se dizem criadoras. Mas agem como tiranos. Vamos perguntar com a clareza que liberta: por que um verdadeiro Criador precisaria ser adorado? Por que um ser supremo, completo em si, exigiria reverência, temor, sacrifícios e obediência? A resposta é simples, mas aterradora. Porque esses deuses não são criadores, são dominadores, são estruturas, são entidades que assumiram o papel de divindades. São os Anunnaki, ou pelo menos uma facção deles, que se apresentaram como deuses à humanidade. Não por amor, mas por estratégia. No panteão sumério, encontramos Enlil como uma figura central de controle, justiça e punição. Exigia fidelidade absoluta. Quando os humanos se rebelavam, ordenava catástrofes. Sua fúria era lendária. Era ele quem impunha a ordem. Era ele quem exigia culto. Em contraste, Enki, o irmão, o cientista, o criador da humanidade por engenharia, se afeiçoava aos humanos. Ele não exigia adoração. Ele ensinava, advertia, protegia. Essa dicotomia entre Enlil e Enki revela algo profundo. Há uma diferença entre divindade e divinização. O verdadeiro Criador não precisa de templos. O verdadeiro Criador pulsa dentro de cada ser. Ele não se ofende, não pune, não castiga. Ele espera, ele vibra, ele se revela em silêncio. Mas as entidades que exigem louvor constante, que pedem sangue, que ameaçam com o inferno e prometem recompensas após a morte, não são a fonte. São intermediários. São distorções. São simulações do divino. E isso vale para todas as religiões organizadas. Todas as que transformaram a fé em submissão. Todas as que se impuseram como únicas detentoras da verdade. Todas as que transformaram o sagrado em controle comportamental. A lógica dos falsos deuses é simples. Exija adoração, ofereça medo, prometa recompensa.
converta a alma em servo, e quanto mais profundo o apego, maior a prisão. A verdadeira fonte não deseja servos, deseja consciências despertas. Ela não precisa de hinos, mas de alinhamento. Ela não quer sacrifícios, mas expansão. Ela não se impõe, ela habita. Por isso, todo Deus que se apresenta como ciumento, vingativo, sedento por glória e obediência, não é o Criador. É apenas um eco dos antigos senhores do céu, uma sombra do que foi e do que precisa ser superado. Despertar para essa verdade é doloroso, é solitário, é libertador. Porque no instante em que você compreende que não precisa mais adorar para ser digno, você se aproxima mais da fonte do que qualquer ritual jamais permitiu. E neste instante, a cela se abre. Capítulo 7. Os programados e os rebeldes. 2 tipos de fé. Nem todos foram programados da mesma forma. Desde os primeiros nascimentos após a modificação genética realizada pelos Anunnaki, algo inusitado aconteceu. Alguns seres humanos começaram a apresentar falhas no código. Eram aqueles que não seguiam ordens, que não se curvavam aos rituais, que não respondiam ao chamado da obediência como os outros. Tinham dúvidas, tinham visões, tinham fogo. E esses foram considerados perigosos. Ao longo dos milênios, a humanidade foi dividida, não oficialmente, em 2 grandes grupos vibracionais. 1. Os programados, a maioria. Aqueles cujo campo emocional ressoava perfeitamente com a programação de adoração, medo, servidão e culpa. São os que nascem já acreditando, que seguem o que lhes é dito, que não questionam, pois foram moldados para aceitar que o Criador é alguém que está acima, fora, distante, julgando. Eles oram, eles se ajoelham, eles obedecem. Eles não são culpados, foram codificados, herdaram o algoritmo vibracional da obediência. Dentro deles há uma fé, mas é a fé moldada, implantada, que os impede de romper. 2. Os rebeldes minoria, eterna, perseguida, incômoda. São aqueles que desde cedo sentem que algo está errado, que escutam sermões e se perguntam: por quê? Que olham para o céu e sentem a fonte em si, e não no altar. Esses são os que carregam o gene de Enki. A linhagem de Thoth, de Ninmah, de Enoque, são os que foram tocados pela centelha antes da domesticação. Sua fé não se curva, ela arde. Eles não obedecem por medo, se movem por intuição. Eles não seguem o sistema, eles lembram do caminho. Esses rebeldes sempre existiram. Em todas as eras, em todos os povos, foram chamados de bruxos, profetas, místicos, hereges. Foram queimados, exilados, silenciados. Foram os que romperam o ciclo da adoração e buscaram a fusão direta com a fonte. Mas a dor da diferença é real. O rebelde espiritual carrega o fardo do isolamento. É difícil viver num mundo onde todos obedecem e você sente que precisa fugir da fila. Onde todos adoram e você quer apenas sentir. Onde todos temem e você quer compreender. E é aqui que a grande inversão se revela. A verdadeira fé nunca foi programada. Ela nasce da dúvida, da busca, da solidão, do silêncio. Ela não precisa de templos. Ela é o templo. Os programados vivem esperando a promessa futura. Os rebeldes vivem em busca da verdade presente. Um obedece por garantia. O outro caminha sem mapa, porque a luz que guia já está dentro dele. Esse capítulo é um espelho. A pergunta que ele deixa não é para responder com palavras, mas com arrepio. Qual tipo de fé vive em você? Capítulo 8. O código da idolatria nas crianças. O controle mais eficaz não é o que se impõe com violência. É o que se infiltra com canções doces, gestos repetidos e histórias contadas como verdades absolutas, antes mesmo que a consciência tenha se formado. Assim se perpetua a fé condicionada pela infância.
Uma criança não nasce acreditando em céu e inferno. Ela não teme um julgamento eterno. Ela não conhece santos, pecados, paraísos ou dízimos. Ela apenas sente, ela apenas observa. E é nesse estado puro que o sistema entra. Logo nos primeiros anos, o cérebro infantil está em estado teta, uma frequência que favorece a absorção profunda de informações sem filtro crítico. Tudo o que a criança vê, escuta e repete nesse período é internalizado como verdade estrutural. Esse é o momento ideal para a injeção do código. E o que ela recebe? Canções religiosas com letras sobre punição, perdão, Deus está vendo, só entra no céu quem obedece. Histórias que associam desobediência à queda, dor e castigo. Imagens de divindades como figuras externas, inatingíveis e sempre prontas a julgar. Repetição de orações sem compreensão, como mantras de submissão emocional. O resultado? A fé se instala como um aplicativo invisível que inicia com o sistema e roda em segundo plano por toda a vida. E mesmo que, anos depois, o indivíduo se afaste da religião, o código continua lá, influenciando decisões, causando culpa, ativando medo sempre que ele tenta se libertar. A idolatria não é apenas rezar para uma estátua, é colocar algo ou alguém acima da própria centelha interior. É aprender desde pequeno que você é pequeno e que a luz está sempre fora, nunca dentro. Esse é o crime silencioso do sistema, porque uma criança conectada com sua verdadeira fonte cresce soberana, intuitiva, livre, e isso representa uma ameaça à estrutura que exige servos. Por isso, o processo de programação religiosa na infância é cuidadosamente arquitetado, disfarçado de fé, envolto em amor, sustentado por gerações, mas profundamente eficaz como sistema de submissão espiritual. Mas nem todas as crianças se deixam moldar. Algumas carregam memórias antigas, têm sonhos diferentes, sentem desconforto nos cultos, reagem ao toque de certos símbolos, fazem perguntas que os adultos evitam. Essas são as sementes do novo tempo e precisam ser protegidas, porque se o código for interrompido na infância, a cela se desfaz antes mesmo de ser montada. Capítulo 9. Desativando a fé. Implante. Rituais de liberação. A fé que escraviza não é natural. Ela foi plantada, reforçada, atualizada ao longo das eras como um software invisível rodando no fundo da alma. Mas toda programação tem uma brecha, e todo selo imposto pode ser quebrado, quando a consciência o reconhece. Este capítulo não é teórico, é prático. É um chamado direto aos que já sentem que não nasceram para obedecer, mas para reconectar. Abaixo, revelamos os rituais simbólicos, palavra-chave e ações vibracionais que iniciam a desprogramação da fé implante. Eles não pertencem a nenhuma religião. São instrumentos de reversão, chaves internas. 1. O silêncio consciente. O primeiro passo é parar de repetir. Evite orações automáticas, mantras memorizados ou afirmações que você não compreende. Essas frases são, muitas vezes, gatilhos que reativam o implante. Ficar em silêncio, em escuta interna, é como desligar a corrente elétrica da cela. Respire, escute o nada. Permita que a mente se acalme. A verdade não grita, ela emerge. 2. A oração invertida. Transforme as palavras. Não diga eu te adoro. Diga eu me reconheço como parte do todo. Não diga eu me entrego. Diga eu me integro à minha essência original. Não diga seja feita a tua vontade. Diga que a verdade da fonte se manifeste em mim. Essas frases reprogramam o campo mental. São contra-ordens simbólicas. Elas não ofendem a fonte. Elas desativam os falsos deuses. 3. O rito da desvinculação.
Você pode, se desejar, criar um pequeno ritual pessoal. Sozinho, em silêncio, declare com voz firme: revogo, neste instante, todos os pactos inconscientes de adoração, submissão, medo e culpa que foram firmados em meu nome, nesta vida ou em qualquer outra. Eu não pertenço a nenhum Deus feito por mãos humanas. Sou extensão viva da fonte primordial. E é com ela que eu vibro. Deixe que as palavras vibrem além da voz. 4. Desprogramação visual. Evite imagens que reforçam o arquétipo do julgamento. Tronos, olhos que vigiam, santos sofredores, textos que pedem obediência. Substitua por símbolos da expansão, espirais, estrelas, natureza, espelhos. O inconsciente responde mais ao que vê do que ao que entende. 5. O caminho solitário. Aceite. O despertar te isola, mas é esse isolamento que forma o novo templo. Não tente converter ninguém. Não busque aprovação. A libertação é pessoal e, no início, silenciosa. Mas cada alma que se liberta do implante enfraquece o sistema. Esses rituais são portas vibracionais. Não são mágicos. São espelhos que quebram a hipnose. O importante é a intenção. O resto é memória sendo apagada. E lembre-se, a fé verdadeira não é programada. Ela é como a luz do sol. Ninguém precisa ensiná-la. Basta que as nuvens se afastem. Capítulo 10. Os últimos templos caem em silêncio. Eles foram erguidos em pedra, ouro e sangue, nas montanhas da Suméria, nas pirâmides do Egito, nos salões dos impérios, nos altares das catedrais. Foram construídos como moradas dos deuses, mas serviram por eras como centrais de controle emocional da humanidade. Os templos, não os da arquitetura externa, mas os que se instalam dentro da mente. Os que dizem que há apenas um caminho. Os que declaram que o homem é indigno. Os que pregam que a salvação só vem mediante submissão. Esses templos estão desabando, e não por revoluções ou destruição, mas por inanição energética. A cada alma que desperta, o fluxo vibracional que sustentava o sistema se enfraquece. A cada mente que rompe o ciclo da adoração cega, os fios da rede arcontiana perdem poder. A cada coração que diz: não preciso de intermediários para falar com a fonte, um templo interno se reconstrói em silêncio. O que estamos vendo no mundo não é o fim da fé, é o fim da prisão disfarçada de fé, é o colapso da idolatria institucionalizada, é o retorno da centelha à sua origem, e este retorno é silencioso. Não vem com multidões, não vem com hinos, não vem com mártires, vem com consciências calmas que olham para dentro e dizem: eu sou parte da fonte, e a fonte não exige que eu a adore, ela apenas me convida a ser. Os últimos templos não ruirão com terremotos, eles se apagarão, como velas esquecidas. Porque onde não há mais crença no medo, não há mais alimento para o sistema. Os deuses que exigiam louvor desaparecerão. As entidades que se alimentavam da fé programada recuarão. As palavras que escravizavam perderão força. E no lugar do templo ficará o espelho. E nesse espelho você verá o Criador. Não o que está nos céus, mas o que desperta através de você. A fé que aprisiona foi exposta. O código foi revelado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você ouviu algo que ecoou dentro do seu DNA. Uma memória, uma vibração, uma verdade que estava adormecida. Os templos ruem em silêncio, e com eles cai a ilusão de que é preciso ajoelhar-se para ser digno da fonte. Você não precisa mais adorar, não precisa mais temer. Você já é parte daquilo que sempre buscou. E é com essa certeza que encerramos este episódio. Não como quem termina uma história, mas como quem abre um portal de reconexão interior. Se quiser apoiar esta jornada, use o botão Thanks ou torne-se um patrocinador contribuinte.
Também estamos no PayPal, pelo e-mail francisvalad@hotmail.com e na nossa loja oficial, com camisetas da série Anunnaki e o símbolo do canal. E lembre-se, o sistema espiritual que te ensinaram a seguir não foi feito para libertar, foi feito para durar, mas você foi feito para ascender. Que este episódio ative a centelha original em ti e que nenhuma força contrária possa apagar a luz que desperta. Este conhecimento está selado em luz, espelhado contra toda sombra, guardado em nome da consciência original. Quem vibra no medo não encontrará eco aqui. Holograma histórico, decodificando o passado.